Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele. E hoje eu vou falar sobre as principais dúvidas da captação de recurso. Então, assim, são perguntas que algumas pessoas me fazem ao longo do processo de captação, algumas delas foram feitas na semana passada e eu trouxe aqui para vocês para entender um pouquinho sobre esse cenário da captação, onde vocês buscam informação e etc. Então, qual a principal motivação para você captar recurso? Uma, você pode ser um prestador de serviços e escrever propostas para pessoas que tenham interesse em conseguir dinheiro para tirar as ideias do papel. Hoje, esse é o meu papel. Então, eu sou uma prestadora de serviços, eu ofereço serviços de mentoria e consultoria para pessoas que tenham interesse em conseguir dinheiro para tirar os projetos do papel, tá? E a segunda forma que pode te motivar a entrar na captação de recursos é você fazer uma proposta para você mesmo, para que você tenha autonomia para entrar nos editais que você tem interesse. Então, assim, existem categorias que elas têm vários editais. Elas vão ter editais Finep, Tecnova, elas vão ter editais Senai, indústria. Então, assim, você pode captar em todos os editais com a mesma proposta, fazendo pequenas alterações. Então, também é interessante você entender um pouco sobre captação de recursos quando você tem interesse de captar você mesmo, ou quando você tem interesse em ser um consultor, um mentor de captação de recursos. Porque é um processo de mentoria, você vai entendendo o negócio para poder transcrever numa proposta aquilo que são os pontos relevantes da empresa e que vão pontuar para que ela consiga acessar o recurso do edital, tá? Onde buscar os editais? Existem algumas formas. O Sebrae, ele faz um consolidado dos principais editais do Brasil e ele envia, esse consolidado, que é um PowerPoint, para alguns grupos, por exemplo, o grupo de ecossistema de Mato Grosso do Sul. Então eu estou falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aqui a gente tem os grupos do ecossistema que divulgam esse tipo de captação de recursos. A segunda forma, que é a forma que eu utilizo, que eu mais utilizo, além dos grupos de WhatsApp que eu participo de captação de recursos, de inovação, de ecossistema, eu também acesso os sites das instituições que disponibilizam recurso, porque dessa forma eu consigo beber da fonte, eu não dependo de alguém que faça a busca para mim. Então, existem as 2 formas, ou participar de grupos ou buscar no próprio site da instituição. Eh, como que eu considero um edital relevante o suficiente para saber se eu vou entrar nele ou não? 2 pontos. Uma, quantidade de recursos, disponíveis. Por exemplo, um edital de R$ 500.000 é interessante para você? Um edital de R$ 10.000, que é o caso da maioria dos editais, da cultura, te interessa? É viável no seu segmento? Porque, de repente, para um artista, R$ 10.000 faz muita diferença. Então você vai ter que entender se aquele edital é importante para você. Você tem que entender se aquele recurso, aquele dinheiro é suficiente para você cumprir uma proposta, cumprir um objetivo. Na cultura, geralmente, eles pagam para que você faça exposições ou workshops. Então, se você for um artesão, você vai fazer uma exposição, uma feira, e o workshop seria um treinamento. Você vai dar um mini curso daquela técnica que você utiliza. Então, você tem que avaliar isso. Aquele recurso é suficiente para você fazer essa exposição e dar aquele mini curso? Aquele recurso é suficiente para você adquirir um equipamento que vai fazer diferença no seu negócio? Para você contratar uma prestação de serviço que vai fazer diferença no seu negócio? Segundo ponto que você considera relevante: se o edital é um edital conhecido, conseguir o primeiro lugar é algo importante, porque isso posiciona você no mercado. "Ah, eu sou o primeiro lugar no edital Brasil Lab da região Centro-Oeste". Eu sou. Então isso me posiciona no mercado. Então, posicionamento de mercado também é importante, você saber se você e quando você entra no edital para ser primeiro lugar, você tem que levar em consideração que vai dar muito mais trabalho do que um edital normal, porque você vai ter que avaliar cada critério de seleção para que você possa pontuar a nota máxima em cada um dos critérios, e isso exige muita revisão textual. Então, muitas conversas, muitas entrevistas. Hoje o edital do Amapá,
Tecnova que a gente está participando, a gente está visando o primeiro lugar. Então, foram feitas mais de 4 revisões na proposta, até agora. O edital vence agora dia 20 e a gente está fazendo uma quinta ou sexta revisão já, tanto da parte orçamentária, quanto da parte de mercado, de internacionalização, para a gente conseguir pontuar notas máximas em todos os critérios do edital, ok? Caso a sua proposta não atenda os requisitos e você não consiga captar o recurso, o que fazer? Primeiro, essa proposta, ela é um estudo aprofundado do seu negócio. Não desperdice isso. Se você fosse contratar, um estudo do seu negócio, que a gente chama de plano de negócios, ele custaria no mínimo R$ 10.000. Caso você tenha pago R$ 10.000 ou menos para fazer a sua proposta, você pagou um valor justo, um valor de mercado para fazer essa captação. E a informação que você tem ali é extremamente relevante, porque você pode aproveitar essa proposta em outros editais, porque ela vai ter os requisitos mínimos: estudo de mercado, nível de maturidade tecnológica, formação da equipe, um cronograma de execução exequível, etc. Então, não se sinta frustrado caso você não consiga captar recursos no edital que você tentou, tá? Porque você pode utilizar essa mesma proposta para uma outra captação ou ainda como um estudo do seu negócio, como um plano de negócio para o seu negócio. Porque você pode captar em editais e você pode captar com investimento anjo. Hoje, os investidores anjo também têm as categorias lá, 150.000, 250.000, que você pode adaptar a sua proposta e você vai ter um plano exequível para apresentar e um estudo do seu negócio aprofundado, ok? Metodologia. Que metodologia você pode usar para fazer a sua proposta? Hoje eu uso 2 formas de pesquisa. Eu uso artigos científicos, porque são pesquisas atualizadas daquele tema. Então eu entro no Google Acadêmico mesmo e faço as pesquisas, porque existem artigos que são privados, então você tem que ter uma assinatura ou um vínculo com a instituição, um vínculo com a universidade. Então, no Google Acadêmico não, os artigos publicados são todos gratuitos. Então você consegue ter acesso a artigos de qualidade, atualizados. O que significa atualizado? 5 anos ou menos. Então você vai ter uma informação que passou por uma banca, por uma revista, por especialistas na área, e aí você tem uma informação relevante. Segunda fonte de informação, eu uso dissertações de mestrado ou doutorado. Por quê? Porque também exige que a pessoa passe por uma banca de especialistas naquele tema. E exige um nível de qualificação maior. Então você vai ter acesso a uma informação de qualidade também, atualizada e que pode ser bastante relevante para a sua proposta. Inclusive, existem estudos de caso que você pode aproveitar boa parte do estudo de caso para transcrever na sua proposta. Não copie, copiar é plágio, mas você pode adequar e adaptar para você, ok? Linguagem. A gente precisa sempre lembrar que a comunicação faz toda a diferença. Não adianta escrever uma proposta extremamente formal ou uma proposta extremamente informal. Por quê? Você precisa entender quem lê essa proposta. Nos casos de editais, geralmente são consultores vinculados a universidades ou a instituições voltadas para a inovação. Então, a gente está falando de pessoas que são professores, consultores, mentores. E eles têm uma linguagem técnica, mas não científica. Então não adianta você ficar fazendo muita referência bibliográfica, porque não são sempre professores universitários, não adianta você fazer uma linguagem informal, você tem que ficar dentro de um padrão que seja técnico, formal, mas que não seja universitário, ok? Como gerenciar os prazos? Isso aqui é super importante. Se eu sei que a minha data limite é dia 20, o meu cronograma de execução começa de trás para frente. Eu vou dividir ali quais são as atividades que eu preciso. Então, eu preciso de levantamento dos documentos, eu preciso fazer a versão 1 da minha proposta, eu preciso aprofundar aquela versão 1. Eu preciso de no mínimo 3 ou 4 revisões para ter uma proposta competitiva. Se eu quiser um primeiro lugar, eu vou ter de 7 a 8 revisões. Então, dá muito trabalho sim fazer a captação, mas
mas é aquilo que eu comentei no início, fazendo uma boa proposta, você tem uma proposta mestre que você consegue, buscar recursos de outras formas além daquele edital. E eu sempre começo o meu cronograma de execução de de editais de trás para frente, então da data limite para trás. E aí eu vou encaixando as atividades que eu vou fazer e sempre faço um encontro semanal com duração de 1 hora para a gente conseguir fazer os ajustes e as entregas da semana. Isso é bem importante, porque o gerenciamento de tempo determina se você vai conseguir entregar aquela proposta ou não. As propostas costumam ter limite de horário, então algumas se encerram às 23h59 e outras se encerram às 17 horas, que podem ser MS, Brasília ou qualquer outro estado. Então é interessante que você sempre faça o gerenciamento de tempo para a entrega final da sua proposta aconteça com, no máximo, 1 dia de antecedência da data limite, porque isso facilita o processo de transcrição da proposta e isso facilita também que o sistema não caia ao longo da transcrição da proposta. No dia do envio da proposta, é comum que tenha muita gente logada fazendo o envio da proposta, e por isso o sistema tende a cair. Quando ele cai, ele não salva, geralmente, ele não salva aquilo que você fez anteriormente. Quando você volta, você está em pânico, com o horário no limite, e você tem que lançar tudo de novo, então vira um caos. Então nunca deixe para lançar no dia. Faça uma programação para que você lance 2 ou até 3 dias antes do término da data, porque não vai ter muita gente logada, o sistema tende a não cair e você não entra em pânico. Você consegue salvar o rascunho e editar uma coisa ou outra se necessário. Isso também é um ponto bem importante. Geralmente, quando a gente lança o cronograma físico-financeiro, é onde eu tenho alguns pontos que às vezes eu preciso ajustar uma contrapartida, eu preciso ajustar um valor de um equipamento, eu preciso ajustar alguma coisa para que a proposta consiga chegar naquele valor que a gente lançou no texto. Então, é importante fazer isso com antecedência para que você não tenha, eh, um erro no envio e a sua proposta seja desclassificada ou que você não consiga enviar a tempo. Como acompanhar a evolução da sua proposta após o envio? Quase todas as bancas, elas divulgam um cronograma. Então ali vai ter o prazo de envio, o prazo de recursos, o prazo para assinatura do contrato, o prazo para o depósito de contrapartida. Então você acompanha aquele cronograma, marca na sua agenda, no seu calendário e vai acompanhando o site da instituição para acompanhar se você foi aprovado ou não, ok? Depois da aprovação, aí é você com a instituição. Você precisa fazer contato telefônico, por e-mail. Telefônico porque agiliza os processos. Por e-mail porque você formaliza qualquer solicitação que você fizer. Então, conversas são muito úteis e agilizam muito, mas é importante também que você tenha aquela informação, se ela for crucial, por escrito, que aí é a instituição se responsabilizando pela informação. Quais são os principais erros na prestação de contas? Um dos principais erros é o não envio do relatório fotográfico. Nem todo mundo tem necessidade de envio de relatório fotográfico. Quando que você envia relatório fotográfico? Quando você compra, eh, 10 itens iguais. Por exemplo, comprei 3 computadores. Os computadores são exatamente iguais. Por que eu preciso de um relatório fotográfico para comprovar que eu comprei 3? Primeiro, porque ele tem número de série diferente. Então, você comprova com a foto do número de série que aqueles equipamentos são diferentes. Segundo, porque você tira uma foto de todos, dos 3, e você mostra que foram adquiridos 3. Segundo ponto de relatório fotográfico. Quando você tem uma prestação de serviços, por exemplo, no caso de feiras, eventos, eh, workshops, então você comprova que você esteve em frente a um público, eh, fazendo o seu curso, ministrando a sua aula. Então você consegue comprovar com a foto que aquele evento ocorreu e que você está prestando contas daquilo que foi combinado, do objeto do seu contrato, tá? E qual é o cenário da captação de recursos hoje?
hoje o cenário é extremamente favorável. Então a gente tem uma ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a ministra Esther Dweck, e ela é uma das grandes fomentadoras desses editais que a gente está acompanhando. Então, assim, a gente tem uma gestão favorável a isso. E por que a gestão é importante? Porque nós ficamos muitos anos sem alguns tipos de editais. Então, e isso é bem característico da gestão, porque ela tem que separar um orçamento, um valor para fomentar a inovação, para fomentar o desenvolvimento econômico, e ela separa esse valor como fundo perdido. Por isso ela distribui para que empresas fomentem inovação e desenvolvimento econômico. Outra pergunta: caso você não consiga atingir o objeto, o que é que você faz? Entra em pânico? Chora? Liga para a mãe? Não. Não conseguiu atingir o objeto, existem 2 situações. Ou você não conseguiu, mas você cumpriu toda a metodologia que você descreveu. Aí você vai fazer uma prestação de contas informando que aquela inovação, apesar de ter cumprido toda a metodologia, não resultou em sucesso. Hipótese 1. Hipótese 2. Você não cumpriu a metodologia, mas aí você não gastou dinheiro também. Então você tem prazo e orçamento para executar. Pede prorrogação de prazo para executar aquele plano e entregar aquilo que você combinou. Então não se desespere, existem sim mecanismos, por isso é tão importante fazer a captação com o captador de recursos, porque ele vai entender o cenário e como ele vai te acompanhar, geralmente os contratos de captação de recurso eles não se encerram no envio da proposta. Eles começam com o envio da proposta e eles têm, um adendo para o acompanhamento da execução e prestação de contas. Então vai existir um acompanhamento e ele vai conseguir te auxiliar na tomada de decisão. Prorroga o prazo, não prorroga o prazo. Eh, Executo conforme a metodologia ou solicito alteração da metodologia. Geralmente a gente chama de alteração do plano de trabalho. Se não houver alteração no orçamento, geralmente é aprovado. Geralmente leva 20 dias para autorizar. Por isso você precisa acompanhar em tempo real a execução do seu projeto, tá? Então essas são as principais dúvidas que têm me perguntado ultimamente. Espero ter de alguma forma ajudado vocês e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.